Oi, oi, eu sou a Roberta Martinelli e esse aqui é o Engaja Talks, o podcast sobre marketing de engajamento produzido pela MCI. Quando as pessoas se unem, a mágica acontece, vocês vão ver isso acontecer aqui. Aqui o engajamento é a varinha de condão que impulsiona a inovação e o crescimento das pessoas, negócios e multiversos. Nas nossas conversas, nós vamos discutir caminhos para o público interagir com a sua marca, sempre buscando maneiras de fazer isso de forma mais responsável e mais sustentável. Bom, vamos lá. Agora a minha convidada, furacão de hoje, que ela chegando aqui no estúdio e tava todo mundo falando, você tem que falar com ela porque ela é maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Paula Raca, maravilhosa, bem-vinda. Já chegou de um jeito que eu já sei que ela é maravilhosa sem falar. A gente está começando todos os nossos podcasts perguntando quais são os superpoderes das pessoas que chegam aqui. Qual que é o seu? Olha, eu acho que eu trago comigo um superpoder que é a alegria e o amor. E talvez isso seja o que eu mamei. A minha mãe me deu muito amor e muita alegria, principalmente nas adversidades. Então, onde eu estou, eu tento ver o lado bom e tentar impulsionar através dessa energia poderosa que é o amor, porque o amor verdadeiramente transforma. Sim, bonito você falar isso, né? Porque eu acho que eu venho de uma geração que acho que é a mesma que a sua, que, os pais eram rígidos, isso que educava, e eu fico, gente, imagina, não é isso, já tá provado que é o amor que educa, não tem essa, tipo, ele teve isso, ele sofreu muito, então ele é isso. Não, ele sofreu muito, então, apesar de ter sofrido muito, ele é assim, né? Exatamente isso, porque na verdade o sofrimento, se você olhar, é uma escolha. A gente tem a dor. Agora, o que eu faço com essa dor? A reflexão é, a dor está me trazendo algo, o que essa dor está querendo me ensinar? E quando eu olho minha infância, foi uma infância de muitas perdas, que é muito difícil lidar com a perda, né? Perda física, material, de pessoas, enfim. E eu via eles se pondo de pé rapidamente com a perda e de uma maneira muito positiva, principalmente minha mãe. Sabe, aquela resiliência que hoje a gente fala tanto, até uma certa antifragilidade. Eu sempre via ela sorrindo. Na crise tinha humor, tinha alegria, tinha comemorar sempre o lado cheio, né, do copo. E você veio do esporte, né, e foi para esse mundo corporativo, essa coisa. Como é que foi essa transformação? Porque são mundos distantes, mas tem, né? Hoje a gente está falando de liderança, falando de não sei o que, tem algo em comum. Pois é, Roberta, tem muita analogia, porque na verdade, se você olha uma empresa, o que é uma empresa? Ela é o prédio, ela é as máquinas, não, são pessoas, são times de pessoas. E muitas vezes no esporte, principalmente aqueles que são coletivos, é o conjunto, quando o time se une em prol de um campeonato, em prol de um sonho, isso tem um poder de mobilização muito grande. A gente fala muito hoje em propósito, falamos também em causas que muitas vezes são da sociedade, desafios, e a gente se apropria disso com um propósito. O esporte nos mostra que a melhor forma de atingir os sonhos é traduzindo o sonho em meta em treinamento, em preparação e em executar esse plano que é o que nos conduz de onde estamos para onde queremos ir. Que legal. Meu pai, quando eu era pequena, me levava muito para os esportes, mas acho que eu era muito... eu sofria muito, aí depois eu fui me afastando. Acho que é um lugar muito competitivo. Pois é, os esportes, acho que esse é um ótimo ponto, né? Porque a gente vive hoje num mundo com altíssima competitividade e um elemento talvez mais desafiador seja a polarização. Hoje mesmo, aqui na HSM+, escutamos o professor Galloway falando assim, ele falou assim, If you believe something different than what I believe, you're a bad people for me. Ou seja, a pessoa que tem uma crença diferente da minha, eu vejo ela como ruim. Não concordo com ela, já de cara, né? Por causa de acreditar diferente. Então aí você já parte de uma polarização. Vá para o futebol, né? Que tem tanto aqui no Brasil. Você tem aqueles clássicos, né? Um time contra outro. E a gente está assistindo capítulos de muita violência, inclusive até das torcidas, né? Pessoas morrem por causa disso. Olha que coisa louca. Então, eu acho que está num bom momento de repensar a forma que a gente, tanto no esporte quanto nos negócios, olha para essa competitividade desde um lugar muito mais consciente. Inaugura um fair play, onde tanto quanto o resultado, importa o como esse resultado é conquistado, seja
pelo trabalho que acontece no campo, seja o que está por trás do campo na preparação, e seja também na torcida. Porque se eu sou embaixador daquela camisa, que estou defendendo aquele time, tem que ser embaixador dos princípios que aquela instituição, aquele time defende, né? Sim, eu falei da competitividade, gente, não que eu seja uma pessoa boa, tá? É o contrário, eu ficava muito querendo, eu ficava louca na competitividade, não porque eu entrava muito e eu ficava muito nervosa. Sim, existe uma super cobrança, até porque a sociedade não lida bem com o fracasso, não lida bem com a perda, com a derrota. Eu como goleira, eu era goleira de hockey grama, imagina, eu erro, todo mundo erra, você erra, nós erramos. Mas o erro é... Eu erro, tu erra, nós erramos. Vamos conjugar o verbo aqui. O verbo Ela vale para tá todos. super brasileira. Né? Pois é, cara. Assim, o grande desafio é usar o erro como fonte de aprendizado. O que acontecia quando eu errava como goleira? Aqui não pode falar palavrão, né? Ah, eu vou deixar. Hashtag a palavra do F, né? Tá. Deu. Já era. Errou, deu gol. É um erro irreparável do goleiro, você entende? Olha o impacto do erro do goleiro. Ele tem um peso na consciência muito maior, porque todas as barreiras de defesa foram superadas e você foi a última e furou. Então, qual que foi teve um clique, um momento da minha carreira, assim, como atleta, que eu lembro disso. Eu me frustrava muito, me cobrava muito igual a você, né, Roberta? E aí, pensei, peraí, eu errei. O que eu vou fazer com esse erro? Eu não posso, moralmente, oferecer para o meu time o mesmo erro. Então, se a bola entrou nesse ângulo aqui, eu treinava a semana seguinte aquele ângulo, eu me jogava de baixo, de cima. Milhões de vezes. Menina, aí dominava, o ângulo direito era meu. No próximo jogo, podia levar um gol do outro ângulo, mas direito não. Aprendi com esse erro. Aí a gente faz o exercício de usar ele, de fato, como insumo para a nossa própria jornada de aprimoramento, né? Sim. E a gente agora, bom, claro que a gente vai falar sobre, vou aportuguesar e fazer ESG, pode? Eu tenho que fazer um ESG. ESG, claro. ESG, né? Seria ASG, porque no português seria ambiental, social, governança, né? Então é um ESG, e você é uma das referências. E isso é um assunto que está muito em pauta e que eu acho que cada vez mais está estourando uma bolha, mas como fazer para que vire uma estourada total de bolha, né? Olha, bom, primeiro que eu não me considero especialista, na verdade o meu intuito quando eu fiz o projeto do livro e comecei a compartilhar essa visão como uma espécie de um framework, com uma filosofia por trás de negócios melhores para o mundo, e esse modelo das 7 Cs são os 7 Cs da competitividade consciente, justamente porque eu tive momentos quando eu olho para trás que eu era extremamente competitiva, não queria perder, e eu fui percebendo que na verdade o que define os bons negócios não é apenas sua rentabilidade, não é apenas sua receita, suas vendas, seu market share, mas o verdadeiro impacto que esses negócios conseguem criar no mundo. Impacto falando aqui, de novo, com core business. Eu não estou dizendo que estamos olhando para uma agenda anexa, de um relatório de sustentabilidade. Não é isso. Com core business, com a atividade principal, que tipo de impacto gera na sociedade, ao ponto de que se essa empresa deixasse de existir, qual falta faria no mundo? E desde esse lugar que eu tentei trazer uma visão onde as decisões dos negócios, como você bem disse, isso deixou de ser tendência, agora já é uma pendência e diria mais, é uma urgência da sociedade entender que essa conta não fecha. Que quando a gente vê o crescimento desproporcionado do consumo, do uso dos recursos naturais, você sabia que até esse ano foi 2 de agosto, a humanidade consome todos os recursos naturais para satisfazer a sua necessidade. De 3 de agosto a 31 de dezembro, opera no vermelho. Imagina, todo ano. A gente faz isso há décadas. Estamos no cheque em vermelho. Agora, por exemplo, né? Dia 26 de novembro. Não fecha. Olhando do ponto de vista individual, social, níveis crescentes de desequilíbrio econômico, de inequidades que são injustiças históricas. E a gente se acostuma com aquilo. A gente se acostuma com a gente morando na rua, gente passando fome, né, com tantos alimentos que são jogados fora todos os dias, desequilíbrios mentais, emocionais, tantas pessoas ficam em casa, não querem nem sair, interagir. Então o mundo está no divã, onde deveria estar. E os negócios têm um poder de transformação muito grande, porque é um lugar muito fértil. É um lugar que impacta não apenas um consumidor, impacta o seu cliente, impacta seu acionista via capital, quando ele começa a ponderar seus investimentos com outros elementos além do lucro. Sim.
O que eu acho muito louco, as duas coisas, eu lembrei de um poema da Marina Colasanti, que chama A Gente Se Acostuma, Mas Não Devia, que ela vai falando isso, que a gente se acostuma com o prédio subindo na frente do nosso, interrompendo a nossa vista, a gente se acostuma com tudo, e ela termina com Mas Não Devia, né? E não devia mesmo, mas a gente se acostuma a muitas coisas. E quando você vem me falar de ESG, eu fico pensando, poxa, mas esse não é o assunto, assim, tem alguém que não está fazendo, essa não é a nossa prioridade no momento, porque me parece muito urgente, me parece impossível que alguém não esteja dentro disso, sabe? Olha, Roberta, isso é muito interessante, porque o movimento, você bem disse, não é novo, ele ganhou uma outra dimensão. A gente está falando agora de negócios que colocam no seu balanço a crise climática. O risco climático, se a gente pega o mapa dos 10 riscos principais da humanidade, que existe esse relatório mundial, dos 10, 7 são ambientais. Conflitos sociais. O ser humano está intolerante ao outro, ao diferente. E emergem essas pautas de diversidade que são tão importantes para criar uma sociedade mais inclusiva, mais justa. Então, eu te diria assim, nós podemos olhar, e naturalmente esse é um recorte que eu costumo fazer. O ser humano, quando olha para o futuro e enxerga que ele vai ser melhor do que o presente, é um ser humano otimista. Porque ele está olhando mais oportunidades do que ameaças, né? Quando a gente olha para esse futuro e acha que ele vai ser pior, são as pessoas pessimistas. E eu tenho um viés otimista na minha vida, comecei falando sobre isso, sobre olhar o copo cheio, mas acho que esse otimismo e essa esperança, como Paulo Freire, educador, dizia, tem essa esperança do esperançar, do se movimentar. O futuro será do tamanho das nossas ações hoje. Então, você falava assim dessa evolução, eu te diria que eu vejo hoje, Roberta, 4 estágios. O primeiro estágio que é de consciência. O que você falou, não deveria ser o assunto principal, então as pessoas estamos abrindo os olhos para o assunto, primeiro estágio. O segundo, uma vez que a gente abre os olhos, a gente aprofunda, entendimento. Deixa eu entender como é que é o impacto que isso gera aqui, a gente precisa racionalizar para dimensionar, né, de fato o assunto. Que é um assunto grande, complexo e transversal. Vai para um terceiro, que é compromisso. Vai falar, não, peraí, esse assunto é sério, eu vou trocar meu carro por carro elétrico, o que eu vou fazer de diferente? Aí vem o quarto, que é a ação. Então, hoje, ainda estamos navegando em níveis totalmente heterogêneos, entre consciência e entendimento, já vemos exemplos de compromisso e ação, e quanto mais compromisso e ação, e mais se fale nos bons exemplos, a gente influencia e inspira mais pessoas em prol daquele novo que precisamos inaugurar, e é um novo que tem que ser muito melhor do que o velho. Sim, isso é individual, claro, mas também é importante que essas grandes, né, que as grandes empresas estejam com isso. É mais difícil em times gigantes, assim. Eu estava esses dias entrevistando a Suzy Freitas, que é uma escritora nascida e que cresceu em Manaus, e ela estava falando, a gente sempre viveu com fumaça. Me parece que quando a fumaça chegou em São Paulo e que os sudestinos começaram a pensar, nossa, olha, a fumaça, e que antes não era algo que se dava muito, não se dava, tipo, não tinha uma importância, era como, não é com a gente, né? Tem até um lado egoísta nosso que só começou a perceber isso quando veio bater na nossa porta, de fato. Super. Olha que curioso, muito bacana, porque a gente precisa parar para ver, para perceber, né? A gente muitas vezes vê, mas de fato não está percebendo. E algo que você trouxe, né, no poema que você cita, que não deveria, eu acho que a gente está num momento que nos chama a outro dever, a outra consciência moral, a outra consciência cidadã, onde a gente não se acostume mais com essas paisagens. A gente não pode perder nunca, Roberta, a capacidade de se indignar. Porque enquanto haja gente que vive em condições indignas, a gente precisa se indignar para fazer algo ao respeito, o que for. O que for. E não é ir para um lugar de moralista. Eu costumo dizer que a liderança não aponta com o dedo. A verdadeira liderança, na verdade, ela aponta o caminho com a própria caminhada. Não adianta falar, é por lá. E fica aqui em São Paulo, você falou, né? E olha a fumaça. É lá, é fácil. E eu reconheço, eu tive uma série de privilégios. Teve outros que eu não tive, mas teve alguns que tive, como mulher branca, diferente mulher negra e outros tantos. Então, a consciência sobre os próprios privilégios é proporcional ao tamanho da nossa responsabilidade nessa jornada de ampliação de consciência coletiva. E pensando em futuro, qual que você acha que é
urgência prioritária, assim? Se é que a gente consegue escolher uma no meio de tantas. Olha, eu costumo dizer que se a gente quer transformar o mundo, a gente tem que começar fazendo a cama todo dia, quando acorda, né? Cumprimentar o vizinho, ter uma boa relação com os filhos, com quem estiver perto da família. Então, muitas vezes a gente entra numa rede, hoje a gente vive esse grande vício, essa pandemia digital, onde entramos e vamos lá e damos opiniões. Mas quem eu estou sendo 24 horas por dia? Quem eu estou sendo? Então, eu gosto de olhar para as transformações como a somatória de pequenos e consistentes esforços que a gente pode ser diferente a cada dia. Isso tudo tem um poder transformador muito maior do que uma mega ação onde a gente colocar nossa energia. Então, onde colocar energia, cuida bem do seu, cuida bem de você, que é a única tarefa indelegável, né? Eu tenho que cuidar muito bem, eu cuido hoje da Ânima, que é um ecossistema enorme, mas eu primeiro preciso cuidar de mim, senão eu não consigo cuidar da Ânima. Preciso cuidar das minhas filhas, senão eu não vou estar em paz comigo, que elas são minha prioridade. Aí depois eu cuido da Ânima. Cuidar. Comece por cuidar de dentro para fora, quem estiver mais perto de você, mais gentileza, mais alegria. Acho que as grandes transformações passam por ali. O ser humano sendo cada vez mais humano e deixando para as máquinas responder e resolver esses grandes desafios que nós humanos não conseguimos ainda sozinhos. Sim, eu fico pensando, né, que hoje com redes sociais e tudo mais, né, a gente tem essa mania de falar, mas essa pessoa, ela é legal mesmo, porque ninguém acredita que ninguém seja legal de verdade. Talvez não seja, talvez a gente esteja, né, talvez estejam enganando a gente. Então, é uma pergunta que se faz muito. E como é que veio essa vontade de escrever o livro sobre ESG, de viver isso na sua vida, né? A partir que teve alguma mudança, o que foi? Olha, eu não sei se foi a pandemia, se foi a crise dos 40, que diz que a gente tem, agora estou com 44, mas 3 anos atrás eu comecei muito a me questionar. Isso foi uma coisa que emergiu em mim, realmente nesse contexto fértil, que para mim foi a pandemia pessoalmente, de repensar muitas coisas. Eu estava 20 anos numa organização que eu amava, que era ArcelorMittal, eu decidi sair, eu decidi escrever o livro, tive alguns incômodos, sabe? Eu sentia que eu tinha que olhar para a segunda metade da vida e olhar onde é que eu vou contribuir agora no mundo, de que maneira, e o convite chegou, isso é mais legal. Quando você se esvazia das suas certezas e se abre a um novo, essa que é a beleza da incerteza, né? Porque quando nada é certo, tudo é possível. Aí eu deixei um trabalho executivo, que eu tinha uma ótima remuneração, eu amava onde eu estava, mas eu precisei desapegar, inaugurar um novo ciclo. Veio o convite da Planeta, escrevo o livro, rapidamente se torna best-seller, me chamam para dar palestras e a coisa foi fluindo e veio esse convite agora este ano para assumir a presidência da Ânima e cuidar, olha que lugar mais potente de transformação que é um ecossistema de educação, que todos os dias cuida de 400 mil sonhos em todos os cantos do Brasil. Chegou um momento na minha vida, Roberta, que eu me abri ao novo, eu decidi desapegar e me entregar ao universo. Falei, universo, me diga onde é que eu tenho que dedicar minha energia para construir a segunda metade da minha vida. Assim eu me projetei. E quando você confia nos seus valores, nos seus princípios, nas suas potências, que são únicas, a da Roberta são uma, a da Paula são outras, de cada um são, e trabalha o autoconhecimento, de fato coloca isso à disposição da sociedade. Eu tenho isso para mim, isso é uma crença minha, de que cultivarmos nossos dons, nossos talentos é nossa missão moral. Nos tornamos cidadãos melhores para o mundo. Aí eu fiz esse exercício. E o convite chegou na hora que tinha que chegar para estar onde eu estou hoje. E entendo que é exatamente isso. O exercício tem que ser genuíno. A gente tem que se entregar mesmo. Não é fácil, mas vale a pena. Vale a pena. Eu estava pensando isso, que é uma decisão e tanto, né? Eu acho que muita gente que está engajado já em múltiplas causas, que quer deixar um legado através do trabalho, mas que muitas vezes fica preso numa segurança, né? Num conforto que é um lugar estável. Enfim, né, vivemos um mundo capitalista, tem todas essas coisas que a gente acaba, vou ficar aqui, né, é uma decisão corajosa, né. Demais. Agora, coragem não é ausência de medo, né, coragem é enfrentar os medos. Não, e se preparar, vai com medo, mas se preparando, pensando, refletindo. Você citou a zona de conforto famosa, né? Que tô agora nessa cadeira quentinha, é gostoso, né? Você tá confortável, a gente vai se acomodando e tal. O ser humano não tem o instinto de mudar.
Mas uma das minhas maiores lições aprendidas nesse momento da minha vida seja que não existe crescimento na zona de conforto. Da mesma forma que também não existe conforto no processo de crescer. O crescimento é um processo dolorido. Crescer dói. Eu vejo nas minhas filhas, né? Emma, que é uma capixaba de 10 anos, a Sara, que é uma piracicabana de 8, acabou de cair o dente outro dia. Fala, mamãe, doeu. Mas esse dente doeu menos que o outro. Ou seja, eu estou aprendendo a lidar melhor com a dor. A dor faz parte do processo. E acho que a gente vive nessa geração da dopamina, que o tempo inteiro estamos estimulando, diferente da alegria, no sentido da alegria de viver, é o prazer, cultivo o prazer pelo prazer. Eu me considero uma pessoa feliz, realizada, mas tem dias que eu não estou feliz, embora eu sou feliz, eu não estou num estado de felicidade, estou num estado de tristeza, de dor, de sofrimento, mas a minha base é uma base que me coloca em paz. Mas isso é uma construção contínua, da gente se sentir realmente em paz, principalmente com as nossas escolhas, e lembrando que por cada escolha sempre tem uma renúncia. Sim, isso reflete claramente em todos os trabalhos que a gente faz. Paula, obrigada, Furacão Paula. Tô brincando, Furacão Paula, gente, é porque ela chegou no estúdio e falou, vamos, porque agora ela tem uma palestra, e eu falei, vamos, a gente faz isso rapidinho. Obrigada, viu? Obrigada, maravilhosa. Roberta, é um prazer. Obrigada. Obrigada à nossa audiência engajada. Esse foi o Engaja Talks. Acompanhe os outros episódios no seu tocador favorito. Engaja Talks é uma produção da MCI Brasil. Com a minha apresentação, eu sou a Roberta Martinelli. Curadoria e roteiro, Juliana Aranega. E produção audiovisual, Agência da Imagem e Estúdio Prismatias.